Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco do manômetro wireless da Rosemont, ok? Bom, meu nome é Alex Rodrigues, sou técnico especialista na área de instrumentação industrial e esse aqui é o meu LinkedIn. Bom, como eu disse, ele utiliza a tecnologia Wireless Heart para comunicação, tá bom? Então, além de você ter a indicação local, né, da pressão ali do seu processo, você tem a indicação remota também, ok? Então, você pode ter a indicação lá no seu supervisório da pressão do seu processo, tá bom? Ele tem uma precisão aí de 0,5% do SPAN, um display analógico de 4,5 polegadas, ele tem escala simples ou dupla, tá? Como no exemplo aqui, em PSI, em bar. Ele tem um LED de indicação de status, então, por exemplo, aí, no exemplo da bateria, né? Se a bateria já estiver acabando, ele muda a cor desse LED e aí você tem um diagnóstico aí visual, né? De que a bateria está terminando, tá bom? Ele tem aqui também uns ganchinhos aqui para a gente conectar o Heart Modem, para fazer a configuração inicial aí, por exemplo, do Network ID e o Join Key da rede, tá? Ele trabalha com tecnologia peso resistiva, assim como os transmissores de pressão da Rosemont, e você pode ter conexões adicionais aí. Então você pode aqui, por exemplo, ter um selo remoto, tá? Bom, a principal comparação, né, lógico, né, ele é wireless, então isso aí já facilita bastante, tanto em diagnóstico, né, como indicação aí da pressão que você pode ter no seu supervisório, mas adicionalmente você tem aí a segurança, tá? Então ele tem, por exemplo, nesse caso aqui, ó, 3 camadas de segurança. Então, a primeira camada, né, que é a primeira barreira que eles chamam, é o diafragma, tem um diafragma de isolação, tá? A segunda barreira seria o próprio conjunto sensor, e aí você pode ter uma terceira barreira aqui, que é opcional, da instalação de um selo, tá bom? Então, isso aumenta a segurança, tá, pessoal? Diferente aí de um tubo de Bourbon, né, que a única barreira é o próprio tubo, tá? E aí, adicionalmente, também você pode colocar um selo nesses manômetros de tubo Bourbon, tá bom? Então, a tecnologia com sensor piezo resistivo, ela é muito mais segura do que o tubo de Bourbon, tá bom? Então, aqui, por exemplo, ó, a gente pode ver que o tubo de Bourbon aqui ele foi danificado, aí teve vazamento do fluido de processo, então isso tudo você consegue evitar com esse manômetro wireless da Rosemont, tá bom? Bom, ele é resistente à sobrepressão também, tá? Então, se você tiver uma sobrepressão, né, então você tem um manômetro com uma escala de 0 a 10 bar, por exemplo, e aí o processo dá uma sobrepressão, dá um pico de pressão e vai para 20 bar. Isso não vai danificar o manômetro wireless, tá bom? Porque ele pode ter aqui, ó, como a gente está vendo, uma pressão de até 150 vezes maior do que o do range de escala, tá bom? Então, isso é justamente para poder manter a integridade do manômetro. E se você tem um manômetro que trabalha de 0 a 10 bar, mas ele atingiu 20, 30, né, 100 bar, isso não vai danificar a integridade dele. Então, ele não vai perder aí o ajuste, a calibração, não vai perder nada disso, tá bom? Diferente do manômetro de Bourbon, tá bom? Se você tiver um excesso de pressão, você pode deformar esse Bourbon, tá? E aí você não consegue ajustar ele, né, durante a calibração, às vezes você quebra o ponteiro, enfim, tá? Então isso tudo é evitado aí com o manômetro wireless. Se, né, você ultrapassar essa pressão aqui de 150 vezes do range, tá? Você tem uma segunda proteção que é o próprio sensor. Tá? Então o próprio sensor ele suporta uma pressão de 758 bar, tá vendo? Então se o diafragma for comprometido, você ainda tem a segurança do sensor, que aguenta até 11.000 PSI. Tá? Então, em comparação com o manômetro de Bourbon, também o peso resistivo leva essa vantagem, tá bom? E o que eu gosto de deixar bem claro é que o manômetro, como é algo simples, né? Então, por exemplo, às vezes o cliente tem uma rede wireless, né, já em campo, por exemplo, e ele precisa instalar mais instrumentos wireless, né? Por exemplo, não sei, precisa colocar um transmissor de vazão que seja wireless, né? Mas isso está longe da rede wireless, né? Do limite aí de distância do wireless. E aí no meio do caminho ele precisa pôr repetidor. Então, para ele não comprar um repetidor específico,
né, só para fazer a função de repetidor, ele pode colocar um manômetro ali, numa tubulação que ele tiver no meio do caminho, que já vai servir como repetidor também. Né? Então, às vezes, analisando ali a aplicação do cliente, você pode, né, até, em vez de comprar só um repetidor, não, você põe um manômetro que já vai servir como repetidor. Tá bom, pessoal? Então, essas aí são as principais características e diferenças do manômetro wireless da Rosemont, ok? Espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal!